Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Moisés Leal e hoje estou trazendo aqui mais um conteúdo aqui para o nosso canal. Se você não é inscrito, está convidado a fazer a sua inscrição, ativar o sininho aí para estar recebendo as notificações, tá certo? E o serviço que eu estou fazendo hoje aqui é a colocação de um trilho de um portão, tá certo? E resolvi aqui tá gravando para dar umas dicas para você, tá certo? Esse portão aqui ele tem uma largura aqui de 3 metros, 3 metros de largura, tá certo? Só que o meu portão ele tem 3,25 metros. E nós vamos fazer a colocação deste trilho, é um vergalhão, tá certo? Existem diversos tipos de trilho, né? Modelos, cantoneira e vergalhão e tubos, tá certo? Mas esse trilho aqui ele é um vergalhão, um ferro maciço, tá certo? E a nossa base já está preparada para fazer o assentamento desse trilho, tá certo? Tá aí como você está vendo, eu já adiantei aqui o serviço para fazer a gravação, para dar algumas explicações para você. O meu portão que eu vou estar colocando aqui, ele é feito de tubo, tá certo? Ele é um tubo, eu vou estar mostrando para você. E o portão que eu vou estar colocando é esse aqui, ó. Ele é de tubo, e esse tubo aqui ele mede 8 centímetros de espessura, tá certo? Ele é bastante grosso, né? Em comparação aos outros portões de metalon, tá certo? Então é importante você observar isso na hora de você assentar o seu trilho, tá certo? E esse é o tamanho do portão, 3,25 metros. Tá faltando dar uma reforma nele, né? Uma pintura, tá certo? E nós vamos fazer isso. Mas hoje o serviço é o assentamento do trilho. Então é importante você saber a espessura do tubo do seu portão, tá certo? Aqui no caso é um tubo, mas existe metalões quadrados, tá certo? Então para você estar fazendo o assentamento do seu trilho é importante você saber a espessura do seu portão, né? Do perfil. Como eu estava falando, o meu perfil lá é de 8 centímetros. Então essa minha coluna aqui do muro, ela saca aqui aproximadamente 5 centímetros do tijolo. Ele tem um acabamento assim para fora, um saque, né? Então é importante você levar em consideração isso também na hora de você for fazer o assentamento do seu trilho. Você verificar o prumo da sua parede, tá certo? O prumo da sua parede, para você estar pegando o alinhamento do seu trilho. Eu conferi aqui o prumo da minha parede, o alinhamento tá tudo ok, tá certo? E eu vou estar colocando esse trilho, a base aqui já está preparada, o concreto também já está aqui no ponto, ó, só esperando mexer. E a proporção desse concreto que eu estou fazendo aqui é 3 medidas de areia, 3 de pedra e 1 de cimento, mas você pode estar fazendo mais forte. A minha entrada aqui não vai ser para estar passando carro pesado, né? Grandes movimentações, então esta medida aqui para mim é o suficiente, tá certo? Mas se a sua entrada aí for uma garagem, um local que seja bastante movimentado, passe carros pesados, então é importante você fazer uma base reforçada, tá certo? Mas aqui da forma que eu estou fazendo para o meu serviço é o suficiente. Então, como eu estava falando, é importante você observar o prumo da parede, tá certo? Para você estar fazendo o assentamento do seu prumo. Por quê? Se você pegar a medida aleatória, chegar aqui, você medir uma distância ali de 5 centímetros, né? Um exemplo. E se você não verificar o seu prumo, se a sua parede estiver tombando para dentro, quando você for dar o acabamento, o seu portão não vai passar, vai ficar pouco, tá certo? Então é importante você verificar o prumo da parede, para ver se a parede está aprumadinha, para deixar aqui uma distância suficiente para que o seu portão passe e não fique topando na parede. Agora, uma forma prática de você estar fazendo o assentamento dele sem estar tendo dor de cabeça. Essa linha, como você está vendo aqui, ó, que eu já coloquei no lugar, eu já bati o nível desse ponto para aquele outro ponto lá, aquele torno que está lá, aquele pau ali, e estiquei uma linha anivelada. Eu medi tudinho, a mesma medida que tem lá, eu coloquei nessa parte aqui, tá certo? Então essa minha base aqui, ela já está nivelada, tá entendendo? Aí eu vou fazer agora o que? Eu vou estar colocando aqui o concreto dentro desta vala aqui, tá certo? Mas antes
Deus está fazendo isso, eu vou dar uma dica muito importante, muito prática para você. Eu vou estar colocando aqui umas mestras, tá certo? Eu vou colocar o concreto e vou estar vindo com uma mestrazinha de tijolo mesmo, tá certo? E vou estar colocando aqui um exemplo, tá certo? Niveladazinha. Eu vou estar colocando como que você fosse fazer o piso. Você não bate o nível aí da sua casa todinho e depois você não sai mestrando. Eu vou fazer isso, eu vou usar essa linha, já que ela está aqui no lugar, ela está nivelada. Eu vou bater umas mestras em todo o ponto aqui desse portão, em toda essa área aqui, eu vou sair mestrando. Quando eu fizer isso, eu não preciso mais dessa linha para estar me baseando como um nível, porque eu já tenho as mestras. Vai ficar muito prático, é só eu vir e colocar o meu trilho apoiado nestas mestras, tá certo? E o que é que eu vou seguir? Eu vou só seguir o alinhamento. Por quê? Porque já vai estar nivelada nas mestras. Eu vou estar usando só essa linha aqui como alinhamento. Eu não vou me preocupar com o nível de estar subindo e descendo, porque eu já tenho aqui o nível nas mestras que eu vou colocar, tá certo? Então eu vou colocar essas mestras, vou mostrar para você como é que eu vou fazer. E depois que eu mestrar todinho, é só colocar esse trilho em cima das mestras e colocar o concreto e só seguir o alinhamento, procurar obedecer essa linha para que o meu trilho ele fique aprumadinho, tá certo? Então esta é uma dica muito importante para você estar fazendo a colocação do seu trilho. É bastante prático e vai ficar 100% anivelado, porque vou fazer as mestras e o trilho ele vai apoiar em cima da mestra, não vai ter como ele ficar subindo ou descendo. Então essa é uma dica muito importante para você. Espero que você acompanhe aí o vídeo, tá certo? Eu vou estar aqui jogando uma aguinha agora nessa vala aqui, molhar e tá aí mestrando, e depois eu colocar o concreto e colocar o meu trilho em cima e só alinhar, me preocupar só no alinhamento dele, tá certo? Então acompanhe o vídeo aí, eu vou estar adiantando aqui esse concreto, tá certo? Confira aí o resultado agora, tá vendo? Como eu estava falando para você, confira o resultado agora do nosso trabalho. Como eu falei, é importante você nivelar, é como se você estivesse fazendo o piso de uma casa, tá entendendo? Você tem que bater os pontos de nível, como eu bati aqui, esse ponto de nível aqui, eu transferi daquele ponto lá, obedecendo aqui a altura da minha calçada, o acabamento da minha calçada, que é importante observar isso, tá certo? E estico a linha e venho só ir mestrando, tá certo? Venho só ir mestrando, eu vou colocar as mestras fora da parte que vai ser chumbada, entende? Por exemplo, aqui esse buraco aqui, eu não vou colocar nem concreto não, vou só colocar as mestras ao lado, onde é o apoio do chumbamento aqui no caso. Aqui vai ser, essa parte aqui vai ser colocada aqui nesse buraco, então ela vai apoiar aqui, ó. Então eu fiz isso aí, saí colocando essas mestras em toda a parte aqui, ó, em toda a extensão, e mestrei obedecendo o nível, tá certo? Rigorosamente. Quando eu for agora colocar o meu trilho, eu não vou estar me preocupando aqui com o nível, porque eu sei que o meu trilho vai ficar niveladozinho, que eu estou obedecendo a linha e o nível. O próximo passo agora para mim estar fazendo o serviço é muito prático, é só colocar esse trilho em cima dessas mestras e seguir só o alinhamento da linha, que é para ele não ficar fazendo curva. Que é importante você obedecer o nível e o alinhamento do seu trilho, porque se ficar fora de nível você vai ter problema, e se ficar fora de alinhamento também. Então tem que obedecer essas medidas que são importantes, certo? Então eu vou esperar essas mestras puxar um pouco, porque o concreto está mole, né? Para quando eu colocar o trilho em cima ela não ceder. Então eu vou deixar endurecer mais um pouquinho. O trilho é leve. Daqui a pouco, daqui uns 10 minutos, essas mechas estão todas já resistentes para mim estar apoiando meu trilho aqui em cima. E o próximo passo agora é só vir preenchendo, colocar ela e vir chumbando ela, tá certo? Então também para adiantar aqui, eu já deixei aqui o espaço de estar chumbando o guia superior. Ele vai ser fixado aqui, ó. Isso aqui eu já deixei na hora de encher essa coluna. Eu coloquei aqui uns pedaços de isopor aqui dentro, tá certo? E quando eu retirei a forma e retirei o isopor, como você está vendo, ainda tem vestígio de isopor aqui dentro, ó. Quer dizer, facilitou meu trabalho. Eu não vou ter que estar cortando depois
abalando aqui a estrutura do meu muro, perdendo tempo. Então é só eu vir aqui com a minha peça aqui, ó, amarrar ela aqui, deixar ela aprumadazinha, niveladazinha, na medida certa da altura do portão. Então facilita muito o trabalho. Então isso significa agilidade no seu serviço, tá certo? E você vai fazer um serviço sem se estressar e um serviço de qualidade. Então esse é o nosso canal, o canal Moisés Leal aqui, sempre trazendo dicas importantes que são úteis, né, para você aí no dia a dia, tá certo? Então vamos em frente. Eu vou colocar agora o meu trilho e você vai ver como vai ser fácil, né, tá fazendo a instalação aí. Eu não vou me preocupar mais com o nível, é só alinhar ele e pronto. É isso aí, segue o vídeo aí, segue as cenas aí. Olha só, pessoal, como ficou fácil, tá certo? Como eu falei para você, as mestras, né, toda niveladazinha. Coloquei aqui o meu trilho em cima, ó, pode observar que ele ficou todo niveladozinho, certo? Essa linha aqui, ela serve só para mim, para estar servindo como alinhamento, tá certo? A função dela aqui não é mais de nível, porque o nível eu já tenho aqui nas minhas mestras. Então essa linha aqui, eu estou usando ela para alinhar o meu portão. E como você está vendo aí o resultado. Vou levantar aqui a linha para você ver, ó. Correndo aqui no eixo do trilho, niveladozinho e muito prático. O próximo passo agora vai ser o quê? Colocar o concreto aqui e vou ajustando aqui na linha. Se o concreto empurrar o trilho, eu puxo ele aqui para a linha, porque eu sei que as minhas mestras não vai fugir mais. O meu trilho está todo niveladozinho. Então essa é uma dica do canal que eu resolvi trazer para você que está querendo colocar o trilho do seu portão, e eu creio que vai te ajudar. Existem várias formas de estar fazendo, tá certo? Mas eu resolvi colocar essas mestras porque eu tenho aqui uma garantia de 100% que o meu trilho ele vai ficar nivelado, porque ele já está todo apoiado em cima dessa superfície, em cima dessas mestras, e não tem como ele mais sair do nível, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo aí, comenta se você achou interessante. Agora a minha preocupação agora é só seguir o alinhamento, é só seguir essa linha, e sei que o meu portão vai ficar aqui, quando eu colocar ele, ele vai ficar perfeito, sem nenhum problema, porque tem nível e tem alinhamento, tá certo? Eu vou agora dar continuidade aqui no serviço e vou mostrar o resultado final para você. Acompanhe os vídeos aí, segue as cenas. Ok, pessoal, nosso trilho já está assentado, já está chumbado, tá certo? Você viu aí como foi que eu fiz todo o início do serviço, as técnicas que eu usei, né, para fazer isso aqui. Foi bastante simples. O nosso trilho já está chumbado, certo? Agora é só esperar secar para estar colocando o nosso portão. E você veja a perfeição, certo? Ó, alinhadinho, ó. A linha está distorcendo em cima no eixo dele. Você viu um trilho desse bem nivelado, bem alinhado. Então não vou ter problema aqui com o meu portão, certo? Então esse foi mais um serviço aqui do nosso canal, Moisés Leal. Espero que você tenha gostado. Se não é inscrito, se inscreve para nos ajudar, para nos apoiar no nosso serviço. Tá faltando agora colocar aqui o guia superior, tá certo? Mas aqui é fácil, é uma pecinha, vou chumbar ela aqui e pronto. O nosso portão praticamente já está pronto. O nosso portão já está praticamente pronto. E esse foi mais um serviço, bem chumbadozinho, bem instalado, bem nivelado. E você pode estar usando essa técnica que eu usei. Uma técnica bastante simples, né? Usada aí para estar fazendo pisos, né? Você nivela, bate um nível, estica a linha, puxa as mestras direitinho, como se você fosse fazer um piso de uma casa, tá certo? E depois é só você vir colocar o trilho em cima dessas mestras e seguir a linha que você vai colocar para estar se baseando e seguir o seu alinhamento perfeito. Então esse foi mais um serviço aí do nosso canal, sempre trazendo conteúdo de qualidade para estar ajudando aí você no dia a dia, tá certo? E tem bastante serviço aqui na nossa obra ainda, tem acabamentos e muita coisa aí para a gente estar compartilhando dicas com você, tá certo? Um abraço e Deus abençoe.